Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmos 55, onde se encontra o tema. Depois em 2 Samuel, capítulo 17. Quero selar a Deus a minha gratidão nessa noite. Estou muito emocionada por estar aqui com vocês. Pastor Aparecido, pastora Sandra, muito obrigada pelo convite. Fazer parte dessa linda festa é muito gozo para mim. Que Deus nos recompense. Sem saber de nada, chegamos num tom, mas Deus é aquele que nos conduz. Salmo 55, o verso, vamos ler a partir do verso 7, diz assim: Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se me exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aleluia. Que a morte os assalte e vivos desçam a sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus por este tema. Glória a Deus por essa passagem bíblica. Alguns dias Deus tem colocado exatamente Salmo 55 no meu coração. E quando a pastora enviou o tema, muito me alegrei, porque ainda estou remoendo algumas passagens, alguns textos referentes a alguns conteúdos aqui dentro. Nós sabemos que este salmo, historicamente, não dá para afirmar se Davi estava falando a respeito de Absalão ou de Aitofel. E o tema que nós temos é: Deus ouvirá a minha voz. Deus ouvirá a nossa voz. Deus sempre ouvirá aquele que clama, aquele que pede. Deus sempre ouve. Percebam que dentro dessas circunstâncias que Davi está enfrentando, nós aprendemos que o que nos leva muitas vezes, ou nos motiva a orar, a falar com Deus, exatamente as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, as portas que se fecham. E como o pastor nos antecedeu dizendo que nós venhamos voltar ou prezar pelo hábito de orar constantemente, não só porque precisamos, mas porque necessitamos de um relacionamento mais pleno com Deus. E Davi, ele é um exemplo disso. Davi, ele foi um adorador não só em composição, não só em tocar a harpa, não só em salmos,
Não, ele só salmodiou. Mas Davi, ele começa a entender, depois dos seus declínios, depois da sua fase mais difícil, Davi começa a entender que era necessário ele ter um relacionamento com aquele que o chamou. Aos 17 anos nós sabemos que ele foi chamado, e ele não sabia o quanto iria carregar, quanta responsabilidade Deus ia depositar sobre a sua vida. Quanto maior a chamada, maior o investimento, maior é a humildade, maior tem que ser o relacionamento. Nós oramos, clamamos, falamos com Deus, não porque nós queremos alguma coisa, mas porque nós necessitamos de ouvir a voz de Deus constantemente. No Gênesis diz que Adão, quando ele peca, e pecar é errar o alvo, diz a palavra que o Senhor percebe, vê todas as coisas, mas ele, com o hábito que tinha de se relacionar com a sua criatura, ele chama Adão pelo nome. E ele diz: Adão, Adão, onde estás? Porque o Senhor procura Adão, porque o Senhor queria ouvir verdades de Adão, o Senhor queria ouvir a voz de Adão, assumindo responsabilidades que ele mesmo havia provocado. Confessar, falar. Deus estava tão acostumado com esse relacionamento entre criatura e criador, que o Senhor vai no mesmo cenário, aleluia, e chama pelo nome, não é pelo apelido, é pelo nome. É Deus querendo conversar, é Deus querendo se relacionar. A oração é relacionamento, aleluia, mais profundo com Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais falamos com o Senhor, mais ouvimos a sua voz, aleluia. Então o texto, esse Salmo 55, vai nos falar a respeito de uma situação que Davi está enfrentando, está passando, porque ele passou por várias situações na sua vida. Davi passou por muitas perseguições. Davi foi perseguido por ser ungido, ser selecionado por Deus, separado. Davi foi perseguido porque Davi tomou as dores de um exército que ele nem fazia parte ainda, porque não tinha idade. E ele mata o gigante com a própria espada desse gigante. E por causa disso ele começa a ser perseguido. Ele está no crivo, ele é colocado no crivo por Deus. E ele, para não matar, para não ferir, ele foge. E diante dessa fuga, nós vamos perceber que Davi vai aprendendo algumas coisas. Chega o tempo de reinar, chega o tempo de se assentar no trono. E quando ele está reinando sobre todo Israel, a Bíblia diz que ele tem um filho por nome Absalão. E um dos seus filhos, que é vaidoso, a Bíblia o tem como vaidoso, tão vaidoso, que ele colocava fios de ouro no seu cabelo, porque ele tinha uma cabeleira muito grande. Um jovem muito bonito, muito formoso. Só que esse moço, ele tem uma certa prepotência, ele quer ir mais além, ele quer se assentar no trono que pertence ao Pai, ele quer pular etapas na sua vida, ele quer furar a fila, passar na frente até mesmo de Deus, porque a promessa não era para Absalão, a promessa era para Salomão, o antecessor. Então a Bíblia diz que ele começa a furtar o coração do povo. Ele se assenta na entrada da cidade e de repente, furtando o coração do povo, ele começa a entender que se ele ganha o povo, ele ganha o trono também. E alguns desavisados parece que se esqueceram que Davi é o dono da promessa. Davi é quem carregava a presença, a arca. Davi é quem estava no direcionamento de Deus. E não adianta se levantar contra
direção de Deus. Aquele que carrega uma promessa pode se levantar, mas Deus também no tempo se levanta para fazer justiça, porque a justiça pertence a Ele. Absalão começa a fundá-lo. A Bíblia diz que ele é tão bom na fala que ele consegue furtar o coração do povo, fazer com que as caravanas ouçam, voltem para trás, porque ele alega dizendo que o pai não tem tempo, já está avançado, que o pai não tem muitos compromissos para atender as caravanas, e alguém que faz parte da mesa, do conselho, por nome Aitofel, está lá, mas está do lado não para somar, agora ele está envenenado. Aitofel, ele faz parte da mesa do conselho, ele entrava no templo com Davi, é o Salmo 55, Davi narra isso aqui, Davi vai compor essa situação em letra, em cânticos, dizendo: olha só o que eu passei, olha o que eu enfrentei, mas eu venci através da oração, eu venci através da adoração e também da oração. O momento era de crise, era de luta, era de traição, o momento era de calúnia, o meu melhor amigo que eu tinha havia me traído, mas eu não fui tirar satisfação, eu fui para o joelho, eu fui buscar a presença, eu fui invocar o nome daquele que poderia me livrar. Eu pude entrar pela manhã, eu entrei pela tarde, eu entrei à noite, eu busquei a presença e livramento da parte de Deus, porque somente Ele pode livrar. Então existem causas e problemas que só Deus para poder resolver. Quando ele funda o coração do povo, ele tem um aliado. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Ele ganha um aliado. E que aliado é esse? Esse aliado não é um aliado qualquer. Esse homem não é um aliado qualquer. Não é alguém que vinha para ser atendido nas caravanas e voltava para trás para sua casa, não. É alguém que tinha acesso ao palácio, à casa de Davi. Oh, glória. Era alguém que conhecia a intimidade de Davi. Era alguém que falava abertamente com Davi. E detalhe mais perigoso ainda, era alguém que participava do culto com Davi, que entrava no templo. Oh, glória. Andava junto, via sacrifício, via o povo adorando, via o povo trazendo o seu sacrifício. Era alguém que estava juntinho de Davi, dizendo: que pegar para você, pega para mim. Agora, por que esse homem ficou dessa forma? Esse homem era tão importante na mesa do conselho, que não era só ele que era conselheiro,
Você quer ver uma coisa? Que trava os céus é quando alguém não tem coragem de resolver problemas com alguém. Porque Deus trabalha com a verdade. Deus não trabalha com a mentira, com engano, com a usurpação. Deus não trabalha, aleluia, aleluia, com a premeditação contrária, corações turbados, na primeira oportunidade. Eliane é valente, é o pai dela, de Betseba, é o que luta pelo reino, é o que peleja pelo reino. Mas Davi pisa na bola. Davi traz essa moça, destrói o casamento dela, manda matar o marido, cria uma situação revoltosa no coração de Aitofel. E ele vai guardando. E como ele conseguiu ir para o templo, junto com Davi, sem resolver essa situação? Ele deixou ir muito longe. Ele deixou essa situação ficar muito antiga. Porque todas as vezes, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus falando assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, que é a palavra, oh glória, um conselho, ou até mesmo um confronto dentro da palavra, baseado na palavra, salva alguém, resgata alguém, livra alguém e também nos livra, nos liberta de certos pesos. Mas ele preferiu andar, ele preferiu caminhar e ir para o templo, adorar o Senhor, aconselhar, continuou exercendo o dom, um mecanismo, um hábito, bom no que fazia. Não gosto mais dele, não suporto nem olhar para ele, pelo que ele fez com a minha neta. E na primeira oportunidade, eu tiro a sua vida. É o texto de 2 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver que quando Davi fica sabendo que Absalão quer se assentar no trono, quer tomar a força, e que ele já tem aliados, e que um dos aliados é alguém muito importante por nome Aitofel, Davi foge. Davi começa uma peregrinação desértica. Oh glória! Porque Davi está dizendo: eu não fui chamado para me levantar e lutar contra sangue. Não. Eu fui chamado para guerrear, aleluia, com o povo que Deus me chamou para liderar. É pelo reino. A minha guerra não é contra os da minha casa. Eu não posso me levantar contra o meu próprio filho, porque se eu me levantar, me posicionar como valente, eu mato, eu tiro a sua vida, porque Davi era guerreiro, Davi tinha condição, Davi tinha valentes ao seu favor. Mas Davi está dizendo: eu vou recuar para fazer Absalão parar e pensar, raciocinar. Eu vou recuar, eu prefiro recuar, porque é sangue. Sangue a gente não entra em guerra, com sangue a gente não sai difamando, com sangue a gente entra em oração. Deus ouvirá a tua
Porque em 1 Crônicas, capítulo 27, diz que Aitofel é conselheiro de Davi, mas Uzai era amigo de Davi. E não fazia simplesmente parte da mesa de conselho. Ele não somente fazia parte, aleluia, dos homens importantes de Davi, mas ele era fiel a Davi. E a fidelidade conta muito para Deus responder a oração. A fidelidade conta muito para o céu se abrir, aleluia. A fidelidade, o compromisso conta muito para quando ele se ora pela manhã, ora meio-dia, ora tarde. Fidelidade. Porque Deus sonda coração. Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem está e quem não está. Glória. Você vai pegar contra o tema, e pregar assim em cima do tema e dizer para você: ei, vamos ficar conectados na terra e também ficar conectados no céu, porque o céu garante, se responsabiliza. Deixa eu levar sobre as 5 Deus na casa. Eu vou fugir. E quando a Bíblia diz que quando ele foge, ele dá uma ordem dizendo: fica, Uzai, e me informa tudo que Absalão for fazer. Eu quero que você traga um relatório dos planos, a respeito dos planos de Absalão. Me informe, por favor, mas eu preciso de uma peça fundamental lá dentro. Deus nunca vai deixar quem é de Deus, aleluia, sem alguém de confiança. Deus sempre vai levantar alguém em meio às reuniões, onde você não pode ouvir, onde você não pode se defender. Deus sempre vai levantar os ais, homens, aleluia, instruídos, homens que têm fidelidade, mulheres que têm fidelidade. Irmã, aleluia, você não está só. Deus tem levantado os ais, homens que estão infiltrados para poder dar uma palavra na hora certa. Eminência, cante negócio. Você não está só no meio desta guerra. Você não está só no meio desta peleja. Deus já tem colocado no coração de Uzai fidelidade ao teu chamado, ao teu ministério, à tua casa. Deus está dizendo: tem Uzai ainda, que eu vou usar com a última palavra. Fica, Uzai, estratégia. E ele fica. Quando Absalão olha e diz: mas você não era teu amigo dele? Por que você ficou? E ele diz: eu estou do lado de quem Deus elegeu. Oh, glória, porque mulher de Deus tem sabedoria para falar, sim ou não? É rápida, aleluia, não é lenta. Mulher de Deus tem rapidez na fala, é entender o propósito, já entrou no negócio e já soube responder. E ele está ali, andando para lá e para cá, dizendo: a qualquer momento eu vou ser útil, a qualquer momento eu vou ser chamado, e é exatamente no meu momento que Deus vai me usar. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Isso fala de disponibilidade. Isso fala de disponibilidade. Nós não vamos dizer assim: ei, esse aqui, estou disponível, então usa-me. Não é assim? Mas quando chega o pé para capar, a gente diz: não, Senhor, eu não. Uzai poderia fugir. Uzai poderia dizer: meu Senhor, e se ele descobre? Ele me mata, porque ele tem alguém forte com ele.
Mas a Bíblia diz que pode se levantar um exército contra um. Deus também se levanta para defender. É 185 mil para o anjo sol. E o Senhor está dizendo: Senaqueribe vai ter que voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Eu já estou profetizando e você não está entendendo. Ele vai ter que voltar pelo mesmo caminho, porque já tem um anjo preparado para colocar no nariz dele. Ah, Senhor, canta. A Bíblia diz que Davi, ele começa a entender que chegou o momento de ser mais demorado na oração, de ser mais perseverante, porque não é só um inimigo chamado Absalão. Ele tinha vários, mas esse procurava sua cabeça. Davi começou a entender que a oração, o relacionamento com Deus, a conversa com Deus tinha que se estreitar mais. Irmãos, não dá para ver a situação ou as situações e ficar pedindo oração, só pedindo oração. Eu vou falar. Tem hora que não dá. A gente passa, vai para a consagração de manhã cedo, um frio danado. A irmã dá uma bota no pé, lavando a calçada. Aí está indo para onde, irmão? Eu estou indo para a oração, amado. Peraí, ela corre na frente, ela pega, olha, um jornal desse tamanho, um monte de nome. Olha lá, mulher. Joãozinho está doente, Joaquim bateu o carro, não sei quem que aconteceu isso. Aí você pergunta: você não vai? Vamos orar. Não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Você tem noção do que é isso? É que eu tenho problema, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas guerras, mas eu não me posiciono para orar. Davi entendeu, escute, Davi entendeu, e ele está dizendo: eu preciso intensificar a oração. Eu não posso só orar pela manhã e está tudo bem, mas eu preciso me entregar mais à oração. E é uma coisa pessoal, igreja, não é uma convocação. Nós não podemos deixar sermos convocados para orar. Oh, glória. Mas nós temos que entender que o nível de guerra em que nós já estamos, que nós nos encontramos, tem, aleluia, que se deparar com o meu posicionamento na oração. É a guerra travando, é o levante grito, é alguém se levantando, mas eu também estou descendo na oração. Eu não vou ficar para trás. Eu me lembro de Abigail, uma mulher sábia, casada com um tolo, com um louco, e mesmo em casamento não bem sucedido, não pode me deter, não pode me parar, não pode me privar de me aproximar de Deus em oração. Eu preciso entender que é sobre mim. Eu preciso entender que eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ter no meu armazém a comida, a bebida. Eu preciso ter guardado, aleluia, o alimento para aquele que necessita. Por que eu me lembro de Abigail? Porque Abigail não sabia de nada.
E Davi libera uma palavra, uma sentença de morte sobre a casa dele e todos que pertenciam a ele. Mas quando o criado chega para Abigail dizendo: olha, a senhora não sabe o que aconteceu. Festa, tosquia. Davi foi bem benevolente para conosco, mas o nosso Senhor se recusou a ajudar. Ele pede comida, ele pede ajuda, e por ele não querer ajudar, Davi se levantou, e a morte está chegando na tua casa. Abigail se levanta, vai dar dispensa. Deixa eu aplicar isso aqui, e não tenha mal. Ela vai dar dispensa na oração. Lá tem armazenado comida suficiente para alimentar quem está com Davi e alimentar Davi. Quando uma mulher de Deus e um homem de Deus se propõe a orar, Satanás não tem legalidade na vida dele, não tem legalidade na vida dela. Satanás perde as forças, ele se levanta, mas ele cai porque Deus proíbe ele. É sobre isso. Ela abre e ela diz: pega uvas, pega vinho. E não era pouco, não, era uma quantidade boa. E ela monta na jumenta e vai de encontro a Davi. Assim é o crente, que diante das circunstâncias, aleluia, ele se posiciona. Assim é a mulher de Deus. Deus, nesses últimos dias, ao arrebatamento da igreja, está dizendo para as mulheres do círculo da oração, está dizendo para mim: não queira andar como muleta, esperando em alguém. Saia para fora, abre a tua boca. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Estou com saudade. Davi dobra a oração. Sabe o que eu entendo nesse texto? Olha que coisa linda. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Davi é específico na oração. Ele não fica orando assim aleatoriamente: ah, Senhor, meu Deus, oh meu Pai, visita, anda lá. Não, tem nada a ver. Ele é objetivo. Sabe o que ele está falando? Destrói, confunde o quê? Os conselhos. Ele está falando de Aitofel. Ele está dizendo: Deus, o homem é muito bom no que faz. O homem é muito bom no que ele faz. Eu reconheço o potencial dele. Eu sei que ele vai longe. É tanto que ele vai longe que ele vai tentar persuadir Absalão com seus conselhos. Mas eu te peço, tu podes destruir, tu podes confundir a mente, a
Não a grandeza, mas a força do opositor. Tem gente que subestima muito. Tem gente subestimando a força. Poder não, que ele não tem. O poder, todo poder, pertence a Deus. Mas a força ele tem. E foi liberado. Deus permite. E Deus quer que nós, irmãos do ciclo da oração, use a força que já foi liberada sobre as nossas vidas. Use a autoridade que Deus já colocou sobre a tua boca, sobre a palma da tua mão. Levanta a palma porque eu estou profetizando. Use a autoridade, use a ousadia. O Senhor está dizendo: começa a verbalizar lá dentro da tua casa. Eu farei com o teu adversário bater retirada, diz o Senhor. Deus vai confundir o coreto. Deus vai confundir o Senhor. Confunde. Quanto mais a Itofel se aproxima da missão, mais Davi entende: eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Eu não vou pedir explicação. Eu não vou tirar satisfação. Eu não vou me levantar para matar sem ordem de Deus. Não. Eu vou orar. O poder está na mão daquele que me chamou. O poder está na mão daquele que me chamou. Foi tu que me colocou no trono. E é o Senhor que vai se responsabilizar por mim. Receba nesta noite livramento da parte de Deus. Receba, porque Deus está dizendo: eu vou entrar neste negócio. Vou fazer um negócio grande. E vou confundir a mente dele. Eu vou confundir o conselho daqueles que se levantou contra a tua vida. Eu vou parar alguém que está se achando muito grande. Terra. Criança. Eu vou confundir. Eu vou mostrar que quem manda e desmanda só eu. Vou entrar, diz o Senhor. Aleluia. Eu vou trazer, aleluia, uma confusão tão grande. Porque Deus, quando quer confundir, ele confunde. E ainda Davi pedindo. E ainda a igreja pedindo. Cadê nós? Para nos posicionarmos diante dessas legalidades que está acontecendo agora. Cadê nós ao meio-dia? Aleluia. Ao meio-dia tem mortandade. As mortandades que assolam ao meio-dia estão atuando, destruindo, está matando as criações, matando gato, matando pessoas. Cadê a igreja ao meio-dia? Senhor, confunde os conselhos dele. Estou sendo objetivo. Porque tem horas, mãe, que a gente não pode passar a mão. Tem horas que a gente não pode ficar assim, aminando, como se voltasse a ter um mês de idade. Tem hora que Deus pega e a gente tem que deixar o pegar de Deus. Está entendendo? Não dá para ficar orando, querendo a vitória, mas fugindo da realidade. Eu vou repetir. Não dá para ficar orando, querendo resposta de vitória, mudança de caráter, de comportamento, mas fugindo da realidade. Tem coisas que é só a mão de Deus vai entrar para tratar, para transformar. E a mão de Deus não mata, mas vai liberando. Essa semana eu tive uma experiência. A minha filha foi para minha casa. Pastor, você conhece um pouco, pastor? Também conhece? Mãe, eu vou ficar aí.
fica ali, né? Paparicando um pouquinho. De repente a voz de Deus brota. Aleluia. Ela contou algumas situações e Deus disse para mim: está querendo pôr a mão aonde? Está querendo entrar em arapuca que não é tua? Tu não está vendo que foi uma escolha dela, ela precisa ser tratada e eu estou permitindo? Oh, glória! Tu não está vendo, mulher, que é preciso ela aprender com tudo isso? E por que tu já está querendo se exceder, passar na frente? Eu te chamo só para lá, interceda por ela, porque o resto, quem vai fazer sou eu. Quem vai dar experiência para ela sou eu. Quem vai dar amadurecimento sou eu. Tu não pode fazer o impossível, mas eu posso fazer o impossível. Enquanto isso, fica no possível. Vai orando, porque Deus responde. Eu disse para te dar a mão, então, Senhor. Sim, tu já está orando. O que é que tu já quer fazer? Sabe o que Deus falou para mim? Usando um vaso. Está perto demais. Eu vou colocar para mais longe. Eu disse: Senhor, eu quero. Oh, Senhor. Não, Senhor, eu quero pertinho. É porque a gente quer muitas vezes bem perto. Entende? E essa oração aqui de Davi, com objetividade, dizendo para Deus: Senhor, é para destruir e confundir. Eu não quero pedir outra coisa. E eu já estou posicionado. Deixa eu te dizer, um posicionamento tanto ativa uma guerra quanto desativa. Abigail desativou uma guerra com o posicionamento dela. Deus nos convida nessa noite a orar sem parar, sem cessar. O Senhor quer que nós nos retornemos ao poço, ao lugar da oração. Tem causas demais para serem apresentadas. Não dá para ficar na história, não dá para ficar só pedindo. Deus levanta assim intercessores, reforço, mas Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer ver o nosso posicionamento. É na consagração, é no ciclo da oração, é no culto à noite. Deus, eu estou aqui. Ouve a minha oração. Confunde, Senhor. Confunde. A profeta chega até Absalão e diz: eu tenho um conselho para te dar. O primeiro, qual? Envergonhe o teu pai diante de todos, possua as mulheres dele no terraço, porque todo premeditador, ou todos que guardam ressentimento e deixa virar raiz de amargura, tem tempo para premeditar. Mas eu vejo Deus quebrando algo aqui. Eu vejo Deus pelejando por alguém aqui. Eu vejo Deus se levantando para defender alguém aqui. Os conselhos não vão passar do teto. Você crê nisso? Os conselhos não vão passar do teto. É alguém abrindo a boca para difamar, para falar, para atrapalhar, para confundir a mente. E Deus está dizendo: na hora certa eu vou me levantar. Davi está orando. Davi está clamando. Já entendi a oração de Davi. Olha só. Traz um escândalo. Traz um escândalo para o reino. Mostra que tu tem força. E ele fez. Por que premeditou? Porque ele sabe que Betseba foi vice de lá do terraço. Exatamente onde a neta foi vista, é ali que ele vai premeditar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, irmão? Tem pessoas que a gente
recebe no portão. Irmão, mas é crente. Pai do Senhor, tudo bem? No portão. Tem outros que a gente convida para entrar, passa pela garagem, entra na sala, se assenta e não pode passar daqui. É um conselho de Deus para alguém aqui. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Tem outros que você diz: olha, eu vou fazer um café, me acompanha até minha cozinha, porque tem liberdade. São os usais que Deus levanta para entender a nossa história, para fazer parte da nossa história, para poder participar com glória da nossa intimidade. Deus está tirando Aitoféus, Deus está bloqueando a trajetória de Aitoféus e está levantando os ais aqui. É que não é outro lugar, é aqui que Deus está falando. Os ais vai ser reconhecido, os ais vai ser visto. Aitoféu vai perder a linha, vai perder força, vai. Cante. E entregar o coração, irmão, demais é ficar sequestrado nas mãos de alguém. O primeiro conselho foi bem aceito, eu já termino. Mas no segundo conselho, ele diz: tem mais um conselho para te dar, Samuel. Qual? Pode falar, Aitoféu, você é o cara, você é bom, boca de Deus, confia na tua palavra, é mesmo? Ei, libera 12 mil homens, apenas 12 mil homens, para que vá comigo, e eu acho teu pai, eu mesmo matarei, eu mesmo matarei. Quando ele diz isso, ele está falando, porque a causa aqui não é pelo reino, não é por Israel, a causa aqui é pessoal. E quando alguém leva para o lado pessoal, o negócio fica sério. Você viu, mulher? Começa um negocinho. Você viu, irmão? Mas quando alguém está na porta da oração, não vi não. Eu vi, mas eu não quero estender esse assunto. Corta com esse problema. Nós somos pacificadores. Não, a gente não foi chamado para botar fogo, não foi lenha no fogo. Nós estamos aqui para pacificar. Nós somos chamados para edificar, para levantar, não foi para matar. Então eu não vi nada. Eu vi, mas eu não quero ver. Eu estou orando, vou orar. O convite para esta igreja, dentro deste tema é: ore, chame alguém para orar. Balance ele, ei, vamos orar. O problema está aí, a dificuldade está aí, mas Deus nos convida a orar. Deus quer tirar tudo aquilo que está embaraçado, atrapalhando, impedindo toda deslealdade. Nada começa por acaso, tudo começa com uma decepção. Ninguém nasce amado. Fé. Se torna fé. Eu já termino. Ele se tornou fé. Amargo. Porque guardou. Porque ficou guardando. Não teve coragem de olhar nos olhos. Com todo respeito, meu irmão do Senhor. Não teve coragem de olhar nos olhos do irmão Alberto e falar: ô Alberto, meu irmão, companheiro, Pai do Senhor, vamos conversar nós dois? O Senhor fez, pisando meu pé em você, meu irmão, doeu. Isso é verdade. Agora, quando eu estendo a situação de WhatsApp para usar o WhatsApp, e eu comento, mundo espiritual, ó. Quem lembra do espírito de Ceifas?
disse: o Deus dele eu conheço. Ele também conhece. Mas vocês quem são mesmo? Cadê a conexão de vocês que eu não vejo? Eu só respeito quem tem conexão. Eu só respeito quem se apresenta no piloto da glória. Eu só respeito quem se apresenta no quartel pedindo orientação para aquele que pode dar orientação. Tem alguém aqui que gosta do quartel? Deus te convida a se apresentar nessa noite no quartel. Vem para o quartel porque o general te espera. Não tem instrução se não for dada pelo general. Segundo conselho para ser frustrado: isso aqui é resposta de oração. Isso aqui é objetividade. Me dê 12.000 homens, porque eu sei que ele está cansado. Depois você acompanha. Ele está cansado, está desanimado. Olha, meu amigo, e a pior coisa é um amigo que se torna um inimigo, que conhece as vulnerabilidades. A pior coisa é você confiar o seu coração a alguém e esse alguém se levantar contra você, porque ele conhece todo o acesso que chega até você. Mas Deus está bloqueando. Eu vou falar bem baixo para você entender. Deus está paralisando aqui uma ação em oculto. Deus está paralisando aqui uma emboscada. É alguém dizendo perdido da cabeça, e Deus está dizendo: agora eu vou me levantar. Chegou a hora de usar. Chegou a hora da peça fundamental. Chegou a hora de usar a boca de usar. A última palavra está com usar. Eu vou confundir o conselho de Aitofel agora. Porque nem tudo que começa ruim vai terminar ruim. Deus está dizendo: tem corda até hoje. Dando corda para se arrepender, dando corda para se endireitar, dando corda para se alinhar com o irmão, andando com ele no caminho. Estou dando corda todas as oportunidades. Porque não adianta mexer na cena, tocar na cena e vir diante do altar dizendo: peço perdão para a igreja. A igreja não, é o irmão. A igreja tem nada a ver com isso. Eu vou falar. A igreja quer perdoar, sim, a igreja é soberana para perdoar. Mas a igreja tem vezes que não sabe que o problema é particular. Essa é a noite que o Senhor está dizendo: ande com Davi, mas sede verdadeiro, porque quando Davi pegou, Salmo 51, Senhor, tenha misericórdia de mim.
porque ele é perito em alinhar. E se não quiser se alinhar, vai ter que voltar para casa com mais fé. Porque para se assentar aqui, irmãos, porque para fazer parte de um departamento tem que ter lealdade. Nós não estamos trabalhando para o pastor, para o presidente José, mas é para o grande dono da obra. É o que foi em muitos lugares buscar pessoas que ninguém dava mais nada. Rasga o teu coração. É noite de rasgar o coração. Tira essa amargura daí. Não permita esse ódio morar mais aí. Relaxa, relaxa. Não permita que essa indiferença permaneça na tua vida. Relaxa, aceite o não. Aceite o sim, mas também aceite o não. Porque tem pessoas que não podem ser frustradas, não gostam, não admitem, não aceitam. Tem que dizer sim, 24, vai ouvir não também. Vai. Se o conselho não edifica, se o conselho não vem dar mais da boca, não, mas tem o dom. Tem a chamada. E daí que tem o chamado? Que tem o dom. Vira água. É por isso que eu tenho que estar conectado, para que o que sair da minha boca tenha peso e direcionamento de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Primeiro, não. Peraí, calma. Aí eu falo, calma. Diga, calma. Diga, fala mais forte, calma. Calma espiritual. Calma aí, meu filho. Só um minuto, você é bom, mas eu quero ouvir o Zay. Eu quero ouvir o Zay. Chame ele. Tem sempre alguém de Deus na brecha. Tem sempre alguém de Deus na brecha. Que não se vende, não se corrompe. Que está pronto, que reconhece liderança. Ainda tem Zais na terra. E Deus vai trazer os Zais para fora. Vai para a Etiópia. Deus vai trazer os Zais
Socorro.